Olha, a minha vinda de Botucatu para cá, imagine, eu já fazia rádio há 2 anos. Cheguei aqui, eu tinha 18 para 19 anos. Isso foi em 1972. Caraguatatuba tinha acabado de terminar a antiga rodovia dos Tamoios, que sobra um pedaço hoje lá. Acontece que aqui na cidade de Caraguá veio trabalhar na rodovia dos Tamoios uma empresa chamada Geotécnica, que construía muros de arrimo na Serra de Caraguá, e o Marcelino Domênico, que depois viria a ser, ele é de Botucatu, ele viria a ser um dos grandes nomes do rádio nacional, fazia o jornalismo na Rádio Bandeirantes, foi a voz do jornalismo da Jovem Pan, e também trabalhou na Bandeirantes, Marcelino Domênico. Ele chegou aqui e conheceu, os mais antigos vão se lembrar, do Carlos de Almeida Rodrigues, que era chamado Dr. Carlos de Almeida Rodrigues. Não sei como é que deram o nome de doutor para ele, aliás, o título de doutor, porque eu acredito que ele não tinha doutorado em nada. Mas ele era dono da antiga Rádio Oceânica. E aqui o Marcelino assumiu essa rádio, e mesmo fazendo serviço na Construtécnica, ele gostava de rádio, começou a chamar locutores lá da terra dele, de Botucatu. O primeiro a ser chamado fui eu, que ele me conhecia lá da Rádio Municipalista. Aliás, eu trabalhei nas duas lá, na Municipalista e na PRF8. Trabalhei nas duas emissoras lá, uma me contratou logo em seguida da outra. Né? Eram duas rádios que tinham uma rivalidade muito grande. E o Marcelino, eu estava na PRF8, nessa época, na outra emissora de Botucatu, ele me chamou, na época eu ganhava um salário mínimo. Da época, não me lembro quanto era, 250, não sei o quê. E ele me ligou lá, aqui de Caraguá, dizendo: Forlinho, você não quer vir para Caraguatatuba? Eu falei: mas onde fica isso? Onde fica Caraguatatuba? Eu falei: ele é litoral, é perto do Rio de Janeiro. Eu falei: caramba, é longe, hein? Que proposta você me faz? Olha, quanto você está ganhando aí? Eu falei: o Plínio Paganini aqui na PRF8 está me pagando 250, não sei o quê. 250 cruzeiros na época. Falou: olha, eu te dou 500 mais local para dormir e o almoço, o jantar, você se vira. Falei: então você me espera aí amanhã. Amanhã, você vem? Vou, como é que eu faço? Você chega lá no Terminal Tietê em São Paulo, pega o Expresso Rodoviário Atlântico. Falei: tá bom. E no outro dia avisei minha mãe, ela ficou até abismada, falou: como é que você vai para uma outra cidade desse jeito, sem conhecer ninguém? Você já criou um nome aqui em pouco tempo, filho, pensa bem. Meu pai tinha acabado de falecer também, eu estava querendo ganhar o mundo. Aí eu vim no outro dia para cá, peguei, estavam terminando a rodovia dos Tamoios, e eu falei: meu Deus do céu, saí de uma cidade, de uma rádio, cheguei aqui, meia dúzia de luzes, chovendo, imagina, janeiro de 72, uma chuva, um calor, não consegui dormir por causa de pernilongo. No outro dia me levaram para conhecer a rádio, ficava no meio do brejo, era uma meia água que tinha onde é o AME, hoje aqui em Caraguatatuba, e eu já me decepcionei de cara. Eu falei: caramba, meu, saí de uma emissora grande que tinha auditório, tinha programas de auditório, e a rádio funcionava no mesmo local do transmissor. Falei: eu fiz um péssimo negócio. E me deram um casarão da praia, que hoje está demolido, aqui na Avenida da Praia, para morar. E eu fiquei sozinho naquele casarão, tinha um caseiro lá embaixo, e cada dia eu dormia num quarto e via o sol nascer. Aquilo era muito bonito, porque era propriedade do Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, dono da rádio. Muito bem. Aí passei a integrar a equipe da rádio fazendo jornalismo ping-pong. Eu fazia com outro locutor que veio lá de Mato Grosso, que era o Roberto, me esqueci o nome dele. Mas é uma pena não me lembrar no nome dos meus companheiros, minha memória é falha nessa hora, porque trabalhei com tanta gente em rádio que eu me esqueço. Mas ele já é falecido, e ele tinha um vozeirão também, e era lá de Campo Grande, no Mato Grosso, e nós fazíamos o noticiário ping-pong recortado de jornais que tinham que passar pela censura lá em Santos. A gente levava a relação musical também do mês lá em Santos, para ser aprovada, para ser tocada no mês seguinte. Então peguei essa fase toda já em Botucatu e depois aqui em Caraguá. Mas quando eu olhei a Rádio Oceânica na época, falei: puxa vida. E era a única emissora no litoral. Tinha a Rádio Peruígue, lá em Ubatuba, depois eu fui ser gerente lá também, pegava o ônibus todo dia, o Atlântico.
Aliás, era o ônibus que eu me envergonhava em São Paulo, na Tietê, que era o pior ônibus que tinha. Ônibus vermelho, horroroso, motor dentro do ônibus, que não existia mais, os outros eram modernos. Eu fiquei até meio envergonhado de entrar naquela geringonça lá, que parecia uma jardineira dos anos 50. Né? Os ônibus vermelhos do Expresso Rodoviário Atlântico, Tamoios ainda não tinha terminado, peguei barro, trator puxando o ônibus. Naquela altura do campeonato eu já vi que, na hora, eu pensei que tivesse sido um péssimo negócio. E hoje em dia, a minha vida toda foi feita aqui em Caraguá, depois fui para o Rio de Janeiro, trabalhei lá na Rádio Mundial uns tempos, também o salário lá é muito pouco da categoria, passei fome no Rio de Janeiro, tinha já 4 filhos aqui, não dava para mandar dinheiro suficiente, tive que largar o Sistema Globo de Rádio, trabalhava lá, depois o Jaime Azuléu, que era o diretor artístico da Sistema Globo de Rádio na Rua da Glória, era a Rádio Globo, a Rádio Eldorado e a Mundial. E eu fiz a Mundial lá por uns 3, 4 meses e depois vim para cá, voltei para cá. Mas basicamente aqui em 72, quando eu cheguei, tinham 2 emissoras, imaginem vocês. A Oceânica, com a qualidade de som horrível, nem disco tinha direito para tocar, discoteca era muito... não tinha loja de disco aqui na cidade, imagine. Na outra emissora de onde eu vim, lá de Botucatu, a PRF8, tinha o Herbert, que era o, vamos chamar assim, o cara que, discotecário, e que era também o operador de som e fazia externas, o Herbert. O Herbert, ele ia todo mês para as gravadoras em São Paulo e voltava cheio de discos. Ele trazia para ele e para a emissora também. Então nós tínhamos fartura de lançamentos. E aqui na Oceânica nós não tínhamos. Então era uma tremenda dificuldade. Você pegava a discoteca velha. O Carlos Almeida Rodrigues não investia. Você não tinha como ligar para as gravadoras para mandar para Caraguá, porque eles não tinham interesse aqui no Litoral Norte. E a gente tocava aquilo que mandava. Até muita gente que ia para São Paulo emprestava discos para a emissora, os LPs, para a gente tocar. Imagine, a gente dependia de ouvintes, de gente que comprava disco, emprestava, deixava com a gente um mês lá, o disco que a gente deitava e rolava naquilo lá. Gravador de rolo, da Akai, a gente aproveitava, gravava. Era aquela dificuldade que todo mundo sabe, principalmente quem é antigo em rádio.